A paz do Senhor, tudo bem? Sejam bem-vindos à EBD em Casa. Eu convido você, isso mesmo, você, eu convido você para orar comigo. Vamos orar? Vamos falar com o Papai do Céu? Pai, queremos te agradecer em nome de Jesus por mais uma EBD em casa. Abençoe, Senhor, a cada criança, a cada família, Senhor, para que possamos a cada dia aprendermos mais de Ti, te conhecer mais, ó Deus. Em nome de Jesus, amém. Vamos agora para o título da lição. Qual o título da lição da revista Juniores, lição 7? Davi e Golias. Muito bem, vamos repetir mais uma vez? Davi e Golias. Leitura do versículo da lição de hoje. Vamos abrir a sua Bíblia no versículo de hoje da nossa lição. Agora nós vamos abrir a nossa Bíblia. Vamos abrir a Bíblia onde, Mateus? Provérbio 16, capítulo 16, versículo 9. Muito bem, vamos abrir a Bíblia em Provérbios, capítulo 16, versículo 9. Pronto, já abriu? Então vamos ler. Diz o quê? A pessoa faz os seus planos, mas quem dirige a sua vida em Deus, o Senhor. Muito bem, então Provérbios, capítulo 16, versículo 9, nos diz o que mesmo? A pessoa faz os seus planos, mas quem dirige a sua vida é Deus, o Senhor. Muito bem, juniores. Então, Provérbios, capítulo 16, versículo 9, nos diz: a pessoa faz os seus planos, mas quem dirige a sua vida é Deus, o Senhor. Amém? Essa história bíblica, Mateus, fica onde? 1 Samuel, capítulo 17, versículo 12 ao 54. Muito bem. Então, ó, começa no 12 e vai até o versículo, ó, 54. E aí vocês vão ler também, após acabar a aula, vocês vão ler, tá bom? Esses versículos. Os israelitas lutaram contra os filisteus e os venceram, porém os inimigos de Deus. O que aconteceu? Os filisteus, o exército filisteu estava acampando próximo aos soldados israelitas e eles tinham um soldado chamado Golias que media quase 3 metros de altura. Sua armadura, seu capacete pesava 70 quilos. Isso mesmo, Mateus. Obrigada por me ajudar com a história. Os israelitas lutaram contra os filisteus e os venceram. Porém, os inimigos de Deus nunca ficaram satisfeitos. E outra guerra estava para acontecer. O exército filisteu estava acampado próximo aos soldados israelitas. E eles tinham um soldado chamado Golias, que media quase 3 metros de altura. Sua armadura e seu capacete pesavam 70 quilos. Seu escudo era tão pesado que era necessário a ajuda de um soldado somente para carregá-lo. Ao longo de 40 dias, pela manhã e pela tarde, Golias desafiava os israelitas. Ele gritava para o povo de Deus: escolha alguém para lutar comigo. Se eu o matar, vocês serão nossos escravos, mas se eu morrer, o meu povo pertencerá a você. Ao longo de 40 dias, pela manhã e pela tarde, Golias desafiava os israelitas. Ele gritava para o povo de Deus: escolham alguém. Mas Davi era um pastor de ovelhas e tinha 3 irmãos que eram soldados do exército de Israel. Seu pai lhe ordenou que fosse até o acampamento levar suprimento a seus 3 irmãos. Na manhã seguinte, Davi levantou bem cedo, deixou uma pessoa tomando conta das ovelhas de seu pai e foi levar os mantimentos para seus irmãos, conforme a ordem que o seu pai havia dado. Ao chegar no acampamento, Davi presenciou o momento em que os soldados israelitas estavam se preparando para sair à batalha. Então, ele deixou os suprimentos com o oficial responsável pelas bagagens e correu para o lugar onde estavam seus irmãos.
para saber se estavam bem. Davi ainda estava falando quando viu o gigante Golias avançar e desafiar o exército israelita mais uma vez, como havia feito todos aqueles dias. Ao ouvir os gritos de afronta do gigante, Davi perguntou: quem é esse filisteu pagão para desafiar o exército do Deus vivo? Nesse momento, meu irmão ficou zangado com Davi e lhe disse: o que e que você veio fazer aqui, seu convencido? Você veio aqui somente para ver a batalha. Então Davi se virou para outro soldado e perguntou o que haviam de fazer aquele que se dispusesse a lutar contra o gigante. Quando alguns soldados ouviram as palavras de Davi, foram até Saul. Lhe contaram o que Davi havia feito. Logo após, Saul mandou chamar o jovem, e chegando diante do rei, Davi ofereceu-se para lutar contra o gigante. O jovem corajoso convenceu o rei de que confiava em Deus, porque ele lhe dera forças para matar um urso e um leão, a fim de livrar as ovelhas de seu pai da morte. O jovem corajoso convenceu o rei de que confiava em Deus, porque ele lhe dera forças para matar o urso e o leão. Isso mesmo. Em seguida, Saul deu a ele uma armadura para Davi vestir, mas ele não conseguia nem mesmo andar, pois não estava acostumado a usar vestes de guerra. Então, ele tirou aquelas vestes, pegou o seu bastão e desceu até o rio, pegou 5 pedras, colocou-as na bolsa e pegou a sua funda. Quando Golias avistou a Davi, vindo em sua direção, o desprezou, pois não passava de um jovem de boa aparência. Então, Davi respondeu, vou lutar com você. Isso, em nome do Senhor dos Exércitos. Davi olhou para Golias, colocou a pedra na funda e arremessou-a com toda a força. O gigante foi atingido no meio da testa e caiu por terra. Assim, Davi derrotou o orgulhoso filisteu. Glória a Deus. A paz do Senhor. Agora é o momento da nossa atividade. Pegue a sua Bíblia, seu lápis, suas coleções. Preste atenção na explicação e vamos fazê-la com muito capricho. Vamos lá, criança, para a nossa revista de atividades. Vamos lá. A história hoje é qual? Davi e Golias. Qual é a lição? 7. Muito bem. E essa história está no livro de 1 Samuel, capítulo 17, do versículo 12 ao 54. Aqui nós temos o resumo da história, explorando as escrituras, para que quando você for fazer atividade, você venha relembrar o que nós já contamos na história. Memorizando o versículo, Provérbios 21, versículo 31. E aqui é uma curiosidade bíblica. Você sabia? Lê aqui, Mateus. No tempo de Davi, a altura de uma pessoa era medida em covado e palmo. Um covado era a distância entre o cotovelo e o dedo médio, o que equivalia a 400 cm aproximadamente, e o palmo era o espaço entre a ponta do dedo mindinho e a do polegar, que media cerca de 20 cm. De um adulto, Golias media 6 covados e um palmo. Isso mesmo. Então aqui a curiosidade bíblica está explicando a altura, como era alto, né, o Golias. Isso mesmo. O gigante Golias. Agora vamos para o número 1. O número 1 está dizendo para riscar as letras X e Y e descobrir a mensagem de Deus neste versículo. Então é simples, juniores. É só você ir riscando X e Y e vai formando a palavra. Ponto. Na primeira palavra aqui, ó, se você tirar o X e o Y, vai formar o quê? A palavra você, ok? Número 2.
de acordo com o que você aprendeu hoje na lição. Complete os espaços vazios. Então, você vai completando as frases com aquilo que vocês escutaram muito bem na história. E aqui o número 3. A história de Davi e Golias é repleta de números. Vamos recordar? Qual era a altura aproximadamente de Golias? Letra B. Seu capacete e sua armadura pesavam quase. Durante quantos dias durou a provocação? Quantos filhos de Jessé lutavam no exército de Saul? De quantas pedras Davi precisou para matar Golias? Então, vamos lá para a memória? Para orar comigo. Vamos orar? Vamos falar com o Papai do Céu? Pai, queremos te agradecer em nome de Jesus por mais uma EBD em casa. Abençoe, Senhor, a cada criança, a cada família, Senhor, para que possamos a cada dia aprendermos mais de Ti, te conhecer mais, ó Deus. Em nome de Jesus, amém.